paz do Senhor Jesus, estamos começando mais um episódio do programa Organização e Método, nosso encontro semanal. Estamos aqui no estúdio da Rádio Manaim. Você que está em casa ou que está assistindo pelo canal do YouTube, escolheu a hora de assistir o programa. Você que nos assiste pelo canal 126 da TV ou pelo canal 85 da Sky Aberta, você que está sempre conosco, e escolheu reservar este tempo com as orientações do Senhor a respeito do acompanhamento da vida escolar dos nossos filhos, sejam eles pequenos ou grandes. Nós conversamos sempre de temas relacionados ao cotidiano da educação dos nossos filhos e tendo como referência a Bíblia, que é a nossa referência de fé, de prática e de verdade. Isso é uma bênção para você e para nós que estamos aqui. Digo nós porque para continuar a conversa do episódio anterior, permanece comigo minha amiga, professora Késia. Paz do Senhor, Késia. Paz do Senhor, Fernanda. Paz do Senhor, irmãos que nos assistem. Uma bênção estarmos juntos. Também permanece conosco pastor Rodrigo. Paz do Senhor. A paz do Senhor a todos que estão conosco nesta noite também. O Everton, paz do Senhor. Paz do Senhor, Fernanda. Paz do Senhor, Késia. Paz do Senhor, você que está aqui. Pastor Cleiton. Paz do Senhor as irmãs, paz do Senhor os companheiros, paz do Senhor pastor você. Helber, paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus. Também permanece conosco os adolescentes, jovens e suas famílias que acompanham este programa. É sempre uma alegria estarmos juntos. Amém. No episódio anterior, não é, Fernanda? Nós tratamos sobre orientações para os processos seletivos dos cursos técnicos dos institutos federais. Bom, e hoje nós vamos tratar de orientações para outros processos seletivos, para os Enems e os vestibulares. E aí nós perguntamos, você que nos assiste, que está conosco, de onde você nos assiste, comente aqui, também curta, compartilhe, envie esse vídeo para outros grupos que precisam dessas orientações. Nós queremos aqui ressaltar já no início que, diferentemente da prova do IFES, o processo seletivo do Exame Nacional do Ensino Médio não dura só um dia, dura 2 dias. E também o número de questões é muito maior, 180 questões e uma redação. No primeiro dia é a prova de linguagens, língua portuguesa, literatura, língua espanhola ou inglês, né? E também ciências humanas, história, geografia, filosofia e sociologia. Já o segundo dia são as provas de ciências exatas, a de matemática, de ciências da natureza, biologia, química e física. E vamos aproveitar aqui para lembrar que nós já gravamos 2 programas específicos sobre a redação. Foi com o professor Werley Vieira e o jovem João Lucas. E eles estão aí na nossa playlist. Você pode acessar o QR Code que aparece na sua tela e também assistir com os jovens. Esse é um tema importantíssimo. Bom, a respeito do primeiro dia da prova do Enem, nós vamos aqui aproveitar todas as orientações que os nossos convidados têm para nos trazer. Nós vamos conversar, primeiramente, com o pastor Rodrigo, ele que nos vai aqui começar a nos orientar a respeito deste dia tão importante da prova do Enem. A paz do Senhor, mais uma vez. Nós lembramos que é muito importante que cada um daqueles que vão fazer sua avaliação, suas provas pontuais na área de humanas, eles observem o seguinte: alguns anos atrás, as provas que elas eram elaboradas relacionadas ao Enem, e quando nós falamos alguns anos, há 10 anos, há 8 anos atrás, elas trabalhavam muito a questão do senso comum, o cotidiano das pessoas. Observava-se, e isso era habitual, aquilo que os meios de comunicação, aquilo que o convívio social, ele demonstrava. E muito daquilo acabava sendo aplicado nas avaliações. Desse modo, era muito natural que a pessoa apenas no seu cotidiano, no seu senso comum, ela pudesse fazer, a um primeiro momento, a interpretação daquilo que era a vida social. Só que quando nós observamos hoje, as avaliações, elas estão muito semelhantes a algo que aconteceu há 20 anos atrás, por exemplo.
elas são muito específicas. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando você for fazer uma avaliação, por exemplo, de geografia, é muito provável que ele vá te perguntar coisas pontuais. Vai lá em geografia e fala sobre geologia, por exemplo. E vai te perguntar sobre rochas, sobre a sua origem, sobre a maneira como ela foi moldada. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você, estudante, tem que ter um foco muito grande nos seus estudos, não simplesmente naquilo que são os meios de comunicação em massa, que continuam sendo importantes, mas você precisa focar para que aquilo que você deseja, qual é o seu objetivo, você alcance. Mas você tem que estudar pontualmente. Vai estudar geografia? Estude pontualmente aquilo que naquele momento do seu estudo está sendo trazido até você e você possa aprender o máximo possível. Algo muito importante também, já lembrando que trabalha-se mais recentemente a questão da especificidade. Então você precisa ser pontual. Uma outra coisa importante é que você precisa disciplinar e precisa pontuar seus horários de estudo. Aquilo que foi colocado em outro episódio, que quando nós separamos nossos horários de estudos e nós fazemos muitos exercícios daquilo que se espera, é muito provável que os nossos resultados eles sejam bem positivos. Então, a possibilidade de sucesso, ela se amplia. Então, para que isso aconteça, nós precisamos deixar algo muito bem estabelecido. Primeiro, você precisa estudar. Não há uma outra fórmula de que você alcance sucesso no seu Enem e nas suas aprovações, no seu ingresso às universidades, que não seja focar nos seus estudos. Então, você precisa focar. Separe o seu tempo, tire aquilo que possa distrair você, coloque como objetivo aquilo onde você quer chegar, quais são os caminhos que você vai traçar, e às vezes esses caminhos é muito natural que você precise abrir mão de muitas coisas. Então você vai abrir mão às vezes de coisas que são cotidianas, às vezes você vai abrir mão de um breve lazer, você vai abrir mão de alguns horários específicos que você poderia estar fazendo outras coisas, mas tudo isso tem um propósito final, a sua aprovação. Um terceiro ponto que acho que é muito importante dizer aqui também, é que para este segmento também, a família ela é um elo e uma base de sustento em muitos sentidos. Ela é uma base de sustento emocional, ela é uma base de sustento afetivo, porque o jovem, nessa etapa da sua vida, ele vai precisar de uma forma fundamental de muitos apoios. É possível que em um primeiro instante não haja a conclusão das expectativas esperadas, mas se porventura isso acontecer, a família precisa estar junto, para que a família fortaleça o ânimo, o vigor, e jamais você, jovem, deixe de estudar. Jamais deixe de se empenhar por aquilo que é válido para a sua vida. Então, foque nos seus estudos, foque no seu objetivo, trace metas, coloque seus horários, tire aquilo que possa te impedir ou te distrair, e é algo muito importante. Agora, concluindo também esta fala, que é o seguinte, Kézia e Fernando, não deixe de servir ao Senhor. O servir ao Senhor é a sua essência para que você alcance vitórias. As vitórias de Deus, elas já estão separadas para a sua vida. Elas já estão estabelecidas para a sua vida. Glória você a Deus. só precisa fazer aquilo que te compete. Obrigada, Pastor Rodrigo. E chama atenção, para os nossos jovens, mas também chama atenção para nós, pais, que precisamos ser uma base segura, de segurança para os jovens nesse momento de estudo, que estão firmados na doutrina, que estão firmados na palavra do Senhor,
E é por isso que nós não temos medo que os nossos jovens entrem nas universidades federais. E nós vamos pedir ao pastor Heber que fale um pouquinho sobre essa importância dos nossos jovens estarem nas universidades federais, nas universidades de qualidade e também sobre a área de Química no Enem e nos vestibulares. Paz do Senhor Jesus, irmãos. O vestibular, na parte de Química, ele é, sem dúvida nenhuma, um grande divisor de águas, né? E algumas pessoas tomam decisões das suas profissões baseadas no entendimento de que elas não vão alcançar alguma coisa, como acontece muito em física e em matemática, né? Então, elas nem tentam. E isso é uma coisa que nos chama atenção, até incomoda um pouco, porque nós temos que tentar. Mas o que vale é que o estudo de Química ele depende de uma abstração muito grande, e essa abstração ela inevitavelmente está ligada com as predisposições, inclusive neurológicas, né? Mas o cérebro ele não é um músculo em si, mas ele pode ser treinado. Então, tudo é esforço e dedicação. Então, é uma prova de que se depende muito daquilo que o Rodrigo falou, do tempo que a pessoa vai se dedicar àquilo que ela quer. Ele falou uma coisa também que eu acho fundamental, e eu vou fazer ênfase. Nós temos que saber o que queremos, para entendermos como vamos fazer para chegar lá. Então, isso já vem para o lado espiritual. Porque se podemos deixar uma palavra aqui para os nossos jovens, é o seguinte: faça aquilo que o Senhor quer que você faça. O Senhor jamais vai colocar os nossos jovens, ou vai nos colocar numa coisa que vai nos impedir de servir a Ele. Muito pelo contrário. Ele vai nos colocar numa posição na qual Ele colocou Daniel e seus colegas. Eles foram encontrados como servos que não tinham marcas, entendedores da ciência, sábios. Então eles foram vistos assim. O servo do Senhor, como foi lido no texto do primeiro episódio, ele foi chamado para ser cabeça. Ele não foi chamado para ser cauda. Então nós fomos chamados para dar testemunho da força do Senhor. E isso tudo tem a ver com o que nós estamos falando. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas têm desistido cada vez mais do ensino superior público. Por quê? Porque dá trabalho. O vestibular dá trabalho. Então as pessoas elas têm encontrado muita facilidade. De um tempo para cá, aproximadamente 14, 16 anos, quando começaram-se os grandes incentivos à educação particular, e a escola pública ela começou a sentir a formação pública federal de ensino superior, né? E nós vemos isso até caminhando pelo campus, né? Você vai andando pelo campus, você vê cada vez menos pessoas, né? No ponto de ônibus, por exemplo, isso aí todos nós podemos ver. Porque o ensino superior nas universidades federais, no IFES, ele dá trabalho. Mas se ele dá trabalho, ele dá resultado. Então nós gostaríamos de deixar isso para os nossos jovens. A Universidade Federal, ela é como qualquer outra universidade, um lugar que nós vamos testemunhar do Senhor. Então lá vai existir a investida, como qualquer outro lugar vai existir a investida. Mas nós dependemos da vontade do Senhor. A palavra fala que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Não importa onde nós estivermos. Glória a Deus. Se nós estamos lá na Universidade Federal, é para fazer menção do nome do Senhor. Nós não estamos lá para medir força. Nós estamos lá para estudar. Então, se a instrução em alto nível ela está à nossa disposição, nós temos que nos dar a chance de entrar em alto nível. Mas vamos repetir uma coisa. O servo do Senhor ele vive na dependência do Espírito Santo. E eu vou ler um texto aqui, está no livro dos Salmos, capítulo 32, que diz bem assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho em que deves seguir, e guiar-te-ei com os meus olhos. O jovem e o adolescente que entender isso aqui, ele vai ser bênção, porque a instrução e o ensinamento vêm de Deus. Por isso que o temor do Senhor é o princípio da ciência e da instrução. E os loucos desprezam, mas nós não, nós fazemos menção, porque nós somos guiados com os olhos do Senhor. Os olhos que lá no livro de Apocalipse são os olhos em chamas. Nós somos guiados pela operação do Espírito Santo. Sem a operação do Espírito Santo nós não vamos a lugar nenhum. E não adianta fazer formação, mestrado, doutorado, ser um super cientista.
Porque Jesus não vai levar o diploma, Jesus vai levar a confissão do fiel. Então nós vamos estudar para confessar ao Senhor que foi Ele que nos fez estudar, Ele que nos condicionou ao estudo. Então a instrução e o ensinamento, ele vem do Senhor e é com os olhos dele. Glória a Jesus, coisa maravilhosa, é um estudo com propósito. Nós sabemos como nós chegaremos com vitória, porque a vitória já foi decretada. Apocalipse já fala que nós vencemos pelo poder da palavra e do testemunho do sangue de Jesus. Então, o pastor Helber chama atenção aqui para a relevância de estudar, de se esforçar para alcançar vitória nessa seleção no ensino superior das universidades públicas de altíssimo nível, sem temer. Nós não tememos o homem, nós tememos ao Senhor. Nós não temos medo de homem, nós estamos com o Espírito Santo, não é só sobre a nossa força que nós estamos falando, é sobre a força que está sobre nós no braço forte do Senhor. Então, a esse respeito, nós também vamos agora conversar com o pastor Cleiton, que vai permanecer nos dando orientações a respeito desse segundo dia de seleção do Enem, tão importante, e na especificidade da disciplina que ele entende muito bem, que é de física, não é? Uma coisa interessante que o pastor Helber falou, né, é o preparo. Nós, como servos do Senhor, quando o jovem ele começa a se preparar, ele não tem que se preparar somente na parte educacional, mas ele tem que preparar também a sua vida espiritual, porque ele vai encontrar desafios dentro da faculdade. E se ele estiver preparado antes, já tiver fortalecido, a sua fé fortalecida, quando chegar lá dentro, nada vai tirar a verdade absoluta, né, que ele encontrou em Jesus. E dentro da parte física, né, nesse segundo dia, é interessante que quando a gente, na área, professor de física, eu vejo muitos alunos assim, como os irmãos já falaram sobre isso, os alunos às vezes ele não quer nem tentar, porque ele acha assim, é muito difícil. Quando eu falo que eu sou professor de física e que eu me formei em física, aí eu falo assim, não regula bem, porque acontece comigo também. Física não é a área de exatas, não é uma área... absurdo falarem isso, né, pastor? E nós assim, entendemos que é uma coisa simples. Para quando você começa a estudar, você vê uma coisa que se torna tão maravilhosa estudar a física. E uma coisa interessante que eu vejo que os alunos, quando eles vão estudar física, o que eles fazem? Eles se preocupam em decorar fórmula. O aluno, a preocupação dele é decorar fórmula. Então você vê os alunos com aquele, sabe as fórmulas tudinho de cabeça, mas ele não sabe aplicar a fórmula. Então nós vemos assim, eu falo muito nas aulas de física que o problema da física é português e matemática. Porque primeiro que o aluno ele vai ler a questão, quando ele lê a questão, ele não sabe interpretar o que a questão está querendo. Então ele tem um problema na questão interpretação de texto. Então, ele não consegue entender ali o que a pergunta está querendo. Então não adianta você decorar todas as fórmulas de física, sendo que você não sabe aplicar ela. Então a primeira coisa que eu falo é aprender a ler, entender o conceito. Quando você vai estudar física, não se preocupa somente com decorar a fórmula, se preocupa com o conceito envolvido. Eu, na faculdade, a gente tem muitas fórmulas lá. E uma coisa que um professor me ensinou é assim, não se preocupa com decorar a fórmula, se preocupa com o conceito. Porque o conceito, quando você sabe o conceito, você vai lendo a questão e você consegue montar a fórmula que você precisa só em lendo o conceito. E a segunda coisa é o seguinte, precisa de matemática. A matemática ela é fundamental dentro da física. Por quê? Porque assim, nós vemos muitos alunos, quando eles vão fazer a questão de física lá, física tem uma questão muito interessante com sinal. Por exemplo, você tem lá 20 e menos 20. Aí, para dentro da física, isso faz todo o sentido. Por quê? Porque ou ele é um movimento acelerado ou um movimento retardado. Então, às vezes a pergunta é, o automóvel está se movimentando acelerado ou retardado? E não adiantou você saber fórmula, não adiantou você
calcular. Se você errou um sinal, você errou a questão. Então, não precisa atenção. E às vezes, assim, uma dica que eu dou é assim. Quando o aluno vai estudar física, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que entender o que você tem e aonde você vai querer chegar. Então, primeiro você vai fazer o quê? Você vai traçar um método e você vai se organizar, né? Que é até o termo do programa. Você vai fazer um método e organizar o seu pensamento. Quem assume organização e método, então já tem um caminho precioso. Dentro da física, isso é importantíssimo, você ter organização e método. Porque se você não fizer isso, você não consegue chegar à questão. E principalmente porque, eu vou falar isso aí que é interessante, você pega lá e coloca os dados do problema. Você vai colocar os dados. Então você está se organizando. Você colocou o que você tem. Aí vamos supor que seja a aceleração. Você coloca um pontinho de interrogação lá. Então eu já sei que eu tenho todos os dados, então eu preciso da aceleração. Então você vai usar a fórmula ali, então você já tem uma ideia do que você vai poder precisar usar para chegar na resposta. Quando você tem que organizar os seus pensamentos e a sua questão. Porque um professor ele falava comigo bem assim, que você tem que fazer a questão para que outra pessoa leia e entenda. Porque se você fizer, aí naquela hora, na ansiedade, no nervosismo que você tem na hora da prova, aí você perde muito tempo voltando, olhando se você errou um sinal. Então, se está tudo organizado, você já sabe onde que você possivelmente errou, porque o aluno entra em desespero. Quando chega lá, ele está lá, alternativa, 20 menos 20. Aí ele, meu Deus do céu, o que eu fiz agora? Aonde que eu vou? Aí, às vezes, ele apaga tudo, as contas todinhas, para poder fazer tudo de novo. Mas se está bem organizado, a questão do jeito que ele fez, ele vai poder achar a resposta muito mais fácil ou o erro mais fácil e olhar as contas. Então, assim, a dica que eu dou assim, para vestibular, o Enem, é não se concentrem só em fórmula. Se concentrem no conceito físico. Deixem bem organizado o que você tem, o que você precisa para você usar o método certo e achar a resposta correta. Muito bom. Pastor Cleiton traz uma coisa importante, Kézia, que é colocar a física quase igual à educação física. Porque Kézia é professora de educação física, ela fala que é a disciplina mais legal, professor Cleiton. Quase a mesma coisa, viu como ele falou? Vai salvar o mundo a educação física. Educação física vai salvar o mundo. Vai, né? Mas a física também é possível, não é, pastor? Aprender, fala com uma alegria, né? Falou com uma alegria que até voltamos às épocas que nós estudamos física, né? Mas a gente não vai contar essa parte. Mas importante, pastor Cleiton destaca que é entender o conceito, né? Não só memorizar as fórmulas. Isso serve para todas, né? As disciplinas, as áreas de conhecimento, né? E como a física precisa da matemática, agora então nós vamos ouvir as orientações do Everton, que é nosso professor de matemática. Bem, Pai do Senhor, irmãos, é fundamental perceber que a prova do Enem ela tem uma característica muito específica por ser muito grande. Nós temos no segundo dia 90 questões. Se nós separarmos, são 5 horas de prova, então se separarmos em 300 minutos, vamos colocar assim, aquela meia hora final para fazer aquela revisão, para verificar se está tudo certinho. Se você fizer as contas, vocês vão perceber que para fazer todas as questões da prova do Enem, precisamos de 3 minutos. Levar essa conta em consideração. E 3 minutos para fazer uma questão é inviável. Então, a primeira sugestão, antes de falar da parte matemática, é leia o comando. Todos os enunciados da questão do Enem têm uma característica. Geralmente tem um texto com uma contextualização, tem os dados. E no finalzinho, até de maneira bem separada, tem um comando. Então, o primeiro passo, leia o comando da questão para poder pegar o contexto e tentar ganhar tempo. Porque numa prova como o Enem, qualquer segundo é fundamental. E aí, uma outra técnica que eu recomendo para os meus alunos é, na hora de ler a questão, sempre pausa em pontos ou vírgulas. Porque numa frase onde tem uma vírgula ou um ponto, geralmente tem algum dado. Pode ser alguma informação só de contextualização, então você pula rápido, porque você já pegou o contexto. Mas às vezes está escondido alguma informação, algum dado. Então é muito importante ter essa técnica de leitura mesmo. Então primeiro o comando e depois pausando ponto e vírgula.
também vale reforçar, assim como foi comentado no episódio passado, que a prova do Enem, ela também cobra o aluno muitas situações do cotidiano. O pastor Rodrigo até reforçou isso. E dentro da matemática, nós podemos identificar razão e proporção, escala, medidas. Nós também podemos destacar a estatística, que está cada vez mais em evidência. Então, você saber interpretar um gráfico é fundamental, porque está presente no nosso dia a dia. Função do primeiro grau, comportamentos que são proporcionais, que as pessoas gostam de dizer, a famosa regra de 3, é muito importante também, porque tem essa questão da proporcionalidade. Então, vamos dizer assim, pegando esse núcleo básico, e é importante até reforçar, quando a gente diz matemática básica, a gente não está dizendo que ela é fácil, não é isso. Básica no sentido de que ela é a base de tudo. É importante reforçar isso até mesmo porque é preciso perseverança. Eu mesmo, na minha faculdade de matemática, a disciplina que eu tive maior dificuldade foi justamente a matemática básica. Então, não menospreze a matemática básica. Uma outra coisa que é muito importante para a questão da economia do tempo é saber fazer simplificações. Porque na prova do Enem as contas são grandes. Então você precisa conhecer aquelas propriedades básicas, e aí é uma recomendação bem geral, produtos notáveis, te permite simplificar as contas, o hábito de botar algo em evidência. Bem, quem estuda as propriedades algébricas é muito importante reforçar isso. Saber fazer simplificações de frações, porque existem diversas contas que, se for fazer manualmente, às vezes a pessoa gasta 5 minutos, mas com um domínio pleno das propriedades algébricas, às vezes uma conta que ele executa em 5 minutos é executada em 30 segundos. E, de novo, cada tempo é muito importante para a questão da revisão. A organização, como o pastor Cleiton comentou, é fundamental. Até mesmo porque se porventura errar alguma conta, dá para resgatar. E uma boa maneira, e aí pensando no preparativo para o Enem, é você, ao, por exemplo, resolver os exercícios, refletir possibilidades de atalho. Porque treinar esses atalhos é fundamental. Ok, eu fiz essa conta, por exemplo, de matemática financeira e gastei tantos minutos. Será que eu consigo pegar algum atalho lá daquelas propriedades que são estudadas no 7º ano, do 8º ano, essas propriedades que foram citadas, será que eu consigo simplificar a conta? Isso é fundamental. Não é só... Porque quando você observa as questões do Enem, muitas pessoas até conseguem resolver, mas não necessariamente no tempo hábil para executar a prova. E dentro do nervosismo, isso pode ser fundamental. Excelente, pastor, o irmão Everton, já estamos profetizando aqui, né? O irmão Everton traz aqui questões que são simples no sentido de nos ajudar a ganhar tempo na prova. No aplicativo do Duolingo, que falava só sobre idiomas, agora também tem conhecimentos de música e de matemática, e tem essas questões da simplificação que você tratou aqui. Então, acho que, às vezes, num jogo que pode parecer uma brincadeira, mas que nos ensina bastante, nós também vamos ali investir num tempo, num raciocínio que seja benéfico, né, para um momento de seleção como esse, não é, Fernanda? Aprendemos muito, não é? Nesse episódio, nesses 2 programas, não é verdade, queridos convidados? Nós saímos daqui mais fortalecidos espiritualmente, mas também dispostos a estudar, a investir nosso tempo, numa rotina de estudos, e como pais também a investir com isso nas nossas famílias, não é verdade? Ensinar os nossos filhos sobre a importância de estudar desde sempre, tanto para os processos seletivos, mas para criar esse hábito que é tão precioso e nos ajuda tão bem. Então, nós já agradecemos, não é, Fernanda, pelos nossos queridos convidados, os irmãos que vieram aqui trazer um pouco de luz para os processos de estudos dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Uma grande alegria estar com vocês. A paz do Senhor, pastor Rodrigo. A paz do Senhor, Kézia, Fernanda. A paz do Senhor, irmão Everton. A paz do Senhor, Kézia, Fernanda, os irmãos aqui presentes. A paz do Senhor, pastor Cleiton. A paz do Senhor, as irmãs. A paz do Senhor, a todos presentes também. Paz do Senhor, pastor Helber. Paz do Senhor, irmãos. E vocês também que acompanham o pastor Adair. A paz do Senhor, queridos irmãos. Paz do Senhor, Fernanda. Você que nos assiste, nós também agradecemos a sua presença até este momento. Pedimos que vocês também continuem compartilhando esse conhecimento. Digam de onde vocês nos assistem, quais as dúvidas que esses temas também trouxeram.
Quais as experiências que vocês têm vivido no Senhor? Nós queremos lembrar que neste tempo de dispensação da igreja de Laodiceia, que caracteriza os nossos dias, há uma ênfase do espírito de temor, o temor do Senhor, o princípio da sabedoria, é aquele que nos aproxima do Senhor, não é para ter medo, é para ter aqui um desejo de estar cada dia mais perto do Senhor e fortalecer os nossos filhos nessa decisão de fazer processos seletivos nos IFES, na UFES, no SISU, no ENEM, tantos vestibulares, porque eles têm condição de serem aprovados, porque têm um braço forte do Senhor. E você também compartilhe por meio do nosso Instagram, @icm.organização e método, as experiências que vocês têm vivido e os desafios da sua família. Nós temos buscado juntos essas estratégias e temos a certeza que temos vencido fortes no Senhor. Que o Senhor abençoe grandemente a educação dos nossos filhos. A paz do Senhor Jesus.